A paz do Senhor, bom dia. Hoje eu quero falar sobre a proteção para a família. Eu estava lendo no livro de Josué, quando Josué enviou 2 espias para espiar Jericó. Eles chegaram lá no Jericó e eles foram e se esconderam na casa de uma mulher. Essa mulher era uma prostituta. Esses homens ficaram lá, essa mulher escondeu eles lá porque o governador de Jericó ali, o exército, queriam pegar Jericó, queriam pegar Josué, porque Josué, ele tinha, ou melhor, queria pegar os espias, que eles souberam que os espias estavam ali para espiar a terra. Mas Raabe, que era a mulher que tinha escondido os espias, era uma prostituta, ela escondeu, né, os, os espias. E quando os enviados do rei, do governador ali de Jericó chegou lá, Raabe falou que eles já tinham saído, já tinham ido embora. E então, quando os perseguidores, os espias foram embora, Raabe pediu para que os espias protegesse ela e a sua família, não os destruíssem, porque ela sabia, e diz o texto da Bíblia ali também, que todos os moradores e o governador de Jericó estavam desesperados, porque eles sabiam que Israel ia vir para invadir Jericó. Eles sabiam da história de que Israel servia um Deus poderoso, que fez muitos milagres, né? Ali no passado. E estavam com medo, então ela pediu que quando os espias viessem invadir ali Jericó e destruir Jericó, que eles protegessem ela e a sua família. Pediu para que eles protegessem ela, seu pai, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Porque ela tinha feito bem para eles, beneficiado eles, então ela queria que também eles fossem bondosos com ela. Então, os espias disseram para ela, então, se você quer ter que seja protegido você e a sua família, reúna toda a sua família, teu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs na tua casa e coloque um cordão escarlate ou vermelho pendurado na janela, que quando nós vier com o exército e nós ver esse cordão, nós não vamos destruir a tua casa, o exército não vai destruir a tua casa. E então, foi esse o concerto que eles fizeram. Então, esse texto tem uma mensagem muito importante. Eu estava lendo essa semana esse texto bíblico e eu extraí desse texto uma mensagem muito importante, porque o cordão de escarlata, o cordão vermelho, ali representa o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, né? Então, no Antigo Testamento, Jesus Cristo ele não está apresentado de forma literal, ele é apresentado de uma forma simbólica. Por exemplo, quando no Antigo Testamento eram sacrificados os cordeiros, ali representava Jesus sendo sacrificado. Então, os irmãos do Antigo Testamento, eles foram salvos pela fé no sacrifício que ia ser feito no futuro, quando Jesus viesse para morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia.
para dar salvação para todos que crescem. Então eles eram salvos porque eles tinham fé em algo que ia acontecer no futuro, com as coisas que representavam Jesus que ia vir, como por exemplo o Cordeiro. E nesse texto, esse fio de escarlate, esse fio vermelho, representa também o sangue de Jesus, que representa o sacrifício de Jesus na cruz. E ela trouxe esse cordão, colocou na janela para a proteção da sua família. Seus pais, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs se reuniram, tudo naquela casa. E quando o exército de Jericó de Israel veio para invadir Jericó, eles não foram destruídos, foram protegidos. Aconteceu isso também, como eu já falei lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando o povo de Israel ia sair do Egito. Deus falou para que os israelitas matassem o cordeiro e espargisse, ou seja, colocasse sangue nas vergas dos castilhos, das portas, em redor da porta. Quando o anjo destruidor viesse matar os primogênitos do Egito, os primogênitos dos israelitas não fossem mortos. E eles fizeram assim, passaram o sangue do cordeiro na porta, nas vergas das portas, nos castilhos das portas. E quando o anjo veio para matar os primogênitos, as famílias, os primogênitos dos israelitas que estavam dentro da casa, protegidos e com o sangue na porta, não foram mortos. Então foi um sofrimento muito grande para todos os egípcios, mas os israelitas ficaram em paz, porque não teve nenhum primogênito morto na família deles. Então, essa é uma aplicação para nós hoje, né? A proteção da família. Raabe colocou o cordão vermelho na janela. Os israelitas no Egito colocaram sangue em volta da porta. O cordão vermelho também representa o sangue, né, de Jesus, que representa a salvação, né? Eles foram salvos da morte, né, naquela época, uma morte, digamos assim, física. Mas o sangue de Jesus, ele não somente protege fisicamente, mas principalmente protege da morte eterna. Muitas vezes, se nós temos... E esse sangue de Jesus representa aceitar Jesus, né? Aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu para salvar todos, mas só vai ser salvo aqueles que aceitar Jesus, ou seja, que tiver o sangue, o sinal, simbolicamente o sangue de Jesus na sua vida. Veja que havia necessidade de passar o sangue na porta, botar o cordão. Então Jesus já morreu por todos, mas há uma necessidade que o ser humano faça a sua parte, aceite Jesus, aceite o sacrifício de Jesus e consequentemente tenha o sangue de Cristo como marca para que haja proteção na sua vida. E houve essa proteção porque houve uma salvação, né? Como eu já falei para os irmãos do Antigo Testamento, ali naquele caso ali de Raabe, dos israelitas que foram protegidos, houve uma salvação física, mas também houve uma salvação espiritual, porque eles creram pela fé no sacrifício de Jesus que estava vindo. Então, aceitar Jesus não nos dá apenas proteção física, mas nos dá uma proteção espiritual, nos livra da morte eterna. Então essa necessidade, houve a necessidade de passar o sangue na porta, tanto do caso de Raabe quanto do Raabe foi o cordão vermelho que ela colocou na porta, na janela, e os israelitas, o sangue espargido nas portas. Houve essa necessidade, essa atitude. E outra atitude também que eles tiveram que fazer foi reunir a família dentro da casa, né, onde estava o sangue.
Então, representando o sacrifício de Jesus, a salvação. Então, para nós hoje também, há uma necessidade de que a nossa família esteja debaixo do sangue, ou seja, a nossa família seja conduzida para Jesus. Ou nós podemos orar, interceder por aqueles que não querem ou que já estão servindo também, para Deus proteger, e aqueles que não querem, não aceitaram Jesus ainda, aceitar, e também falar do Evangelho, anunciar salvação para essas pessoas, porque muitas vezes, no caso ali do do texto que eu mencionei, houve uma reunião física, né, na casa, mas no nosso, aplicando para nós hoje, não é necessidade que todos estejam numa mesma casa, mas a necessidade que todos tenham o sangue, né, de Jesus, todos aceitem Jesus como um Salvador. E a casa hoje representa também a nossa vida, nosso corpo, né? Todos devem aceitar Jesus para ter essa proteção, esse sangue na sua vida. Então, a necessidade de que, como Raabe teve que reunir o pai, a mãe, os irmãos e as irmãs na sua casa, a necessidade hoje que nós também tomamos atitudes, orando, evangelizando, intercedendo por eles, para que eles também encontrem a salvação. E a única proteção que nós temos da morte eterna, do inferno, é aceitando o sacrifício de Jesus na cruz, aceitando Jesus. Se não tiver essa atitude, haverá perdição eterna, porque foi o próprio Jesus que falou, né, para os discípulos, e também é uma mensagem para nós: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Jesus também falou: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, somente através de Jesus, somente através do sangue de Jesus, aceitando Jesus como Salvador, é que as pessoas vão ser livres da perdição eterna, do perecimento eterno, do inferno. Não tem outro jeito. Então é muito sério. É a melhor ou é a maior necessidade do ser humano. E não é uma opção, né? É uma necessidade. Na verdade é uma opção porque as pessoas podem escolher, mas é necessário, para ser salvo, é necessário aceitar Jesus. Tanto da nossa vida pessoalmente como dos nossos familiares. E eu sempre penso assim, um pensamento que eu tenho, que nessa vida nós não vamos levar nada. Existem só duas coisas que nós podemos levar nessa vida para a eternidade, ou para o inferno ou para o céu: a nossa vida, né? E a vida daqueles que nós conseguimos levar conosco, né? Muitos levam outros para o inferno, mas e creio que você também quer isso, né? Levar a tua família para o céu. Então, o único jeito é através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Pai do Senhor.